Olá, meu nome é Julie, eu sou pedagoga do CID e hoje nós vamos falar sobre o método fônico de alfabetização. O método fônico de alfabetização é quando a criança começa a compreender, a entender e a relacionar todo o nosso sistema alfabético a partir do som que as letras têm. E isso é muito interessante, porque quando a criança aprende a ler nesse formato, com esse método, ela consegue fazer mais conexões cerebrais. Por exemplo, a palavra gato. As letras são G, A, T, O. O som dessas letras é G, A, T, O. G, A, T, O. G, A, T, O. Você observa? A criança começa a unir esses sons e começa a perceber como essas palavras elas são formadas. E é interessante que quando a criança é alfabetizada no método fônico, como ela está tendo contato ali com o som de cada letra, ela começa aos pouquinhos a entender a estrutura das palavras, a como essas palavras elas são formadas. E é importante perceber que quando uma criança ela é alfabetizada no método fônico, ela não apenas vai aprender a ler, a decodificar ali aquelas letras, mas ela vai também ter a oportunidade de observar a própria estrutura da palavra. Por exemplo, a minha filha Bela, uma vez a gente passou em um estádio de futebol. E aí a gente passou, tinha uma arquibancada enorme. E quando eu falei a palavra, isso aqui é uma arquibancada, ela parou por alguns minutos, ficou pensando e me disse: mamãe, arquibancada é um arco bem grande com vários bancos. Então é muito interessante isso, como a própria criança ela começa a ter a familiaridade com o tamanho das palavras, com a semelhança que as palavras têm uma com as outras, com as partes que essa palavra tem, como elas se relacionam, como os sons eles se relacionam, como os sons da nossa linguagem eles se relacionam. Isso é muito importante, é muito interessante. E agora a gente vai falar sobre as principais etapas desse método, porque esse método ele é um processo. Nós vamos precisar apresentar um sistema alfabético a uma criança. Nós vamos precisar ensinar essa criança como relacionar essas letras e quais são as regras gramaticais que existem dentro do nosso idioma. Então a gente vai precisar fazer isso nesse progresso, nesse processo, respeitando cada uma dessas etapas. E aí eu trouxe para vocês 4 principais etapas do método fônico. A primeira etapa se chama consciência fonológica. A consciência fonológica é o entendimento que a criança vai ter da sua linguagem, do funcionamento dessa linguagem. Por exemplo, é comum que uma criança, mesmo pequenininha, use o plural. Eu não sei se você já observou, mas preste atenção. Às vezes ela tem 2 anos, ainda nem consegue falar todas as palavras direito, mas pode dizer: mamãe, eu quero 2 biscoitos. Isso é interessante porque ela já começou a perceber que há essa relação de concordância, ela consegue falar uma pergunta, ela consegue usar a entonação correta para realizar essa pergunta, mesmo ainda sem ter um vocabulário tão rico. Então a consciência fonológica é isso, é quando a criança entende como a sua linguagem funciona. Ela entende as rimas, ela entende que as palavras elas podem ser semelhantes. Por exemplo, elas podem ter o mesmo som final, cola e mola. Ela aprende sobre rima. Ela aprende que os sons também podem ser parecidos inicialmente. Isso se chama aliteração. Abelha, amora. Ela entende também que as palavras elas podem ter partes. Isso se chama consciência silábica. Banana. Essa palavra tem 3 partes. E ela entende também a estrutura frasal da linguagem, ou seja, ela faz uma pergunta, ela sabe dar uma resposta, ela começa a fazer pequenas narrativas, ela explica como aconteceu o dia dela, quais foram os eventos que aconteceram no dia dela. Ela consegue até contar pequenas histórias.
E isso tudo está dentro desse bloco da consciência fonológica. Por isso que é muito importante que a gente faça cantigas com a criança, que a gente faça a leitura em voz alta para ela, para que ela possa escutar como essa linguagem ela funciona. A gente precisa falar com essa criança corretamente, usar o tom correto, usar as palavras claras, para que ela possa observar a riqueza da nossa linguagem. E eu vou lhe dar uma dica. A consciência fonológica deve ser trabalhada com a criança desde quando ela nasce. Quando você pega aquele bebezinho que ele ainda não fala, mas você diz a ele claramente: vamos tomar banho, ele vai ter o contato com essa estrutura frasal. E você pode também trabalhar com a sua criança isso através de jogos, de brincadeiras. E aí, por exemplo, você pode usar aquele percurso que você faz, né, o trajeto da sua casa até um parque ou aonde você estiver indo com os seus filhos e pegou aquele trânsito terrível e no lugar de ficar ali e oferecer um celular para a criança, você vai fazer um jogo com ele, jogo de rima. Você diz uma palavra, sua criança tenta encontrar uma rima. Ou vice-versa, a gente sempre faz lá em casa e sempre dá muito certo, tanto a rima quanto a literação, tanto o som final da palavra quanto o som inicial da palavra. Depois que a criança tem o contato, né, com a sua linguagem, ela começa a entender também que essas palavras que são faladas, elas podem ser escritas. Por exemplo, uma vez quando meu filho era bem pequeno, ele estava usando uma cueca que tinha uma etiqueta na frente. E aí a gente perguntou para ele assim: o que é que está escrito aí? Aí ele falou assim: cueca. Isso acontece porque a criança começa a entender que aquelas palavras, aquelas letras que estão escritas, elas têm um significado. Ou seja, ele começa a entender que as palavras elas podem ser faladas e elas também podem ser escritas. Por isso que é importante muita leitura em voz alta. E aí, quando a gente chega nessa fase, quando a criança começa a ter interesse pelas letras, quando ela começa a nomear os desenhos que ela faz, quando ela começa a dizer as palavras, o significado que ela acha que tem aquelas palavras, a gente entra na segunda fase desse método, que é a consciência fonêmica. A consciência fonêmica é quando a criança tem o contato com o som da letra, quando ela realmente começa a estudar essas letras separadamente. Ela vai entender que aquela letra, ela tem um nome, ela tem um som e ela tem diversas formas de escrita. Por exemplo, a letra F, ela tem uma forma que ela pode ser escrita imprensa maiúscula, imprensa minúscula, cursiva maiúscula, cursiva minúscula. Ela tem um nome, F, e ela tem um som. Percebe? Essa é a consciência fonêmica. É quando a criança tem um entendimento de todos esses detalhes relacionados a essa letra. E aí é interessante porque a gente começa a ensinar a criança não pela ordem alfabética, mas pela letra que é mais fácil dela reproduzir para que é mais difícil para ela reproduzir. Por exemplo, a letra P e a letra G. Na ordem alfabética, o P está depois do G. Só que observe, qual é o som que o P faz? P, P, P. A criança só precisa usar os lábios, ela precisa usar uma parte pequena do seu aparelho fonoarticulatório. P, P. Ela consegue fazer isso de forma mais fácil. A letra G, ela precisa de mais exercício, ela precisa de mais força, porque ela vem de dentro, né, da nossa garganta. G, G, G. Então, para a criança reproduzir esse som, é mais difícil. Apesar do P estar depois, ele é ensinado primeiro. É importante lembrar que quando a gente começa a ensinar essa criança pelo método fônico, a gente precisa antes ter exercitado muito esse aparelho fonoarticulatório. Essa criança precisa ter trabalhado bastante com onomatopeias, ela precisa ter feito som de meios de transporte, animais, som de buzina.
Tudo isso vai fazer com que ela tenha consciência corporal para poder realizar essa consciência fonêmica, para que ela consiga reproduzir esses sons. Por exemplo, vaca. Qual é o som que a vaca faz? Mu, mu. Você percebe que esse som, ele se parece com o som do M. M. Então, isso tudo auxilia no entendimento da criança. Agora nós vamos para a terceira fase do método fônico, o princípio alfabético. Observe, a criança já aprendeu lá atrás como a sua linguagem funciona, ela já aprendeu também como essas palavras elas se relacionam, né? O tamanho da palavra, as rimas, as aliterações. Ela também aprendeu que cada letra tem um nome e tem um som, e agora ela vai começar a unir todo esse conhecimento. Então é agora que ela começa a fazer a relação entre as letras. Então ela já sabe que a letra A, o som que faz, ela já sabe que o V faz o som de V. Ela já sabe que o E também tem o seu som, então ela já começa a unir. A, V, E. A, V, E. Ave. Ave. Ave, mamãe, que está voando lá no céu. Então ela reconhece esses sons, reconhece essa palavra e faz a relação com o seu próprio contexto, porque ela já teve esse vocabulário bem trabalhado lá na consciência fonêmica. E aí, quando ela se fortalece no princípio alfabético, quando ela começa a fazer as relações entre essas letras, né, suas primeiras palavras, suas pequenas palavras, ela agora vai para a última fase, que é a fluência. Ela agora vai exercitar tudo isso que ela absorveu, que ela aprendeu durante todo esse tempo. E ela vai começar a treinar todas essas habilidades, agora de uma forma mais assertiva. Ela vai precisar começar a ler textos, ler livros, e cada vez que ela vai ter maior contato com a leitura, mais fortalecido essa sua leitura vai ficar. E aí, nessa parte da fluência, né, que está a consciência metalinguística, que é quando a criança ela lê e explica aquilo que ela lê, né? A linguagem, ela responde pela própria linguagem. Então a criança lê o texto e ela explica o que ela leu. A ave estava no céu. A rua era amarela. Amarela, mamãe, que é a minha cor favorita. Isso é que nós queremos da criança, né? O método fônico, ele passa por todas essas etapas, ele passa por todo esse processo para que a criança entenda a estrutura da palavra, para que a criança tenha um contato mais assertivo com a sua linguagem e que ela consiga ler de forma plena, né? Não apenas decodificando, mas explicando aquilo que ela lê. Mas a gente precisa lembrar que é um processo. Cada uma dessas etapas, ela precisa ser respeitada. Então, passando por todas essas fases, né? A consciência fonêmica, a consciência fonológica, o princípio alfabético e a fluência, né? A consciência metalinguística, nós oferecemos para a criança a oportunidade de que ela aprenda a ler de forma segura e assertiva. Eu gosto muito desse método. Nossa filha foi alfabetizada nele, nossa primeira filha. Nosso segundo filho está também sendo alfabetizado nesse método e nós vemos o fruto dessa forma de ensinar. Ela lê de forma clara, precisa, segura e sempre explicando aquilo que ela acabou de ler. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha entendido como é que funciona o método fônico. Coloque aqui embaixo dúvidas, sugestões ou até mesmo outros conteúdos que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Siga também o nosso Instagram. Lá nós oferecemos algumas dicas de atividades e também de livros. É isso. Tchau, tchau. Até mais.